há um nível de fé. Eu creio que a fé, ela conquista algumas coisas, mas não é todo momento que você vai ser desafiado em fé. Mas o que eu quero falar hoje para você aqui é algo que mantém, é algo que estabelece um padrão de vida cristã, um padrão onde você recebe as bênçãos, um padrão de fluir. Deus estabeleceu um modus onde a unção, ela flui e a bênção flui. E isso é extremamente importante a gente compreender, irmãos, porque, veja, você tomou uma decisão por Jesus, você tomou uma decisão de adotar essa igreja aqui como a sua família, você tomou uma decisão de acordar todo domingo e vir aqui ouvir uma palavra. E deixa eu perguntar uma coisa para você, o que você tem ouvido tem feito diferença na sua vida? Você sabe, isso é algo que a gente devia se preocupar. Eu tenho muito medo de pessoas que estão, às vezes, há 10 anos, são crentes, e continuam sem mudar nada na vida dela. A única coisa que mudou é que ela arrumou uma Bíblia para carregar debaixo do braço. Às vezes, domingo, elas põem umas roupas meio esquisitas, umas roupas de crente, né? Lá no Brasil, se você vê um homem de terno e gravata no domingo, você pode saber que é crente. Porque juiz não trabalha domingo, promotor também não, nem advogado. Então veja, você já parou para pensar se você tem recebido todas as bênçãos do Senhor? Se tem valido a pena? Agora, caso contrário, porque você sabe, a Bíblia fala que há uma maneira de você receber, e você deveria se preocupar com isso. De não apenas vir, eu sei que tem gente que acha que vir a um culto é o suficiente. Ah não, Deus, eu já fui no culto e você pode me abençoar. Não, não é assim. A bênção estava lá no culto. Tem gente que acha, não, eu vou no culto, agora eu ganho um vale para eu pedir uma bênção para o Senhor. Não, a bênção é o culto. Agora, se você não tem sido abençoado, se isso não tem produzido uma mudança na sua vida, não tem produzido crescimento pessoal em você, tanto espiritual como maturidade espiritual e crescimento como pessoa, você deveria se perguntar, o que está acontecendo? Por que isso não está acontecendo na minha vida? Porque, veja, você tem investido o seu tempo aqui. Algumas famílias têm confiado a essa igreja os seus filhos. Sabe, isso é algo muito importante que a gente devia se perguntar. Aliás, um pastor, eu ouvi falar uma vez, ele dizia assim, olha, você confiaria a sua vida para você tivesse que fazer uma operação para um cirurgião que é incompetente? Para um cirurgião que não estuda direito, que faz as coisas mal feitas? Você teria coragem de ser operado por um cirurgião desse tipo? Sim ou não? Aquele cara é mais ou menos. Por que você confiaria, então, a sua vida eterna, a sua eternidade, num lugar que não produz transformação? Para um pastor que não te encoraja, que não te motiva, que não te desafia. Você vê como importante que é esse assunto. Nós estamos falando aqui do seu destino eterno. Sabe, por isso nós deveríamos, nesse aspecto, né, a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Nós nunca deveríamos nos conformar em simplesmente participar de coisas, mas realmente receber toda a bênção que é possível. Então, abre a sua Bíblia lá no segundo livro, na segunda carta do apóstolo João, no verso 8. Lá no final da sua Bíblia. Não é o Evangelho, é a segunda carta. Tem um capítulo só. 2 João, capítulo 1, verso 8. Olha o que diz a Bíblia. Tenham cuidado. Talvez se você está usando uma versão Almeida, deve estar acautelai-vos. Ou seja, tenha cuidado, para quê? Para que vocês não destruam o fruto do vosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Amém? Vou ler na versão Almeida. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas receberdes completo galardão. Alguém sabe o que é galardão?
recompensa. Amém? Então veja, aqui fala que é possível você perder a sua recompensa, sim ou não? Sim, é possível. Tanto que aqui fala para você tomar cuidado. Cuidado para você não perder a sua recompensa. Aqui está dizendo o trabalho, acauteláveis para não perderes aquilo que temos realizado com esforço. Você imagina então eu fico pensando às vezes aqui, né? Às vezes a gente trabalha a semana inteira, alguns irmãos eu sei que trabalham no sábado, faz aquele esforço terrível para poder acordar no domingo cedo e vem e participa de todas as coisas, né? E é possível esse irmão perder o galardão dele? Sim ou não? Sim. A Bíblia fala para você tomar cuidado, para não perder o seu galardão, não perder a recompensa. Você que está aqui nessa manhã, você que veio, você que tem feito esforço, você que tem se esforçado de viver a vida cristã, acautelai-vos, tenha cuidado para não perder aquilo que o Senhor quer te abençoar, aquilo que é seu de direito. E aqui fala, para que receberdes completo galardão, ou seja, tudo aquilo que o Senhor tem para te dar, para que você possa receber. Amém? Eu quero receber tudo que o Senhor quer me dar. Aleluia. Eu não quero abrir mão de nada, nada, nada. Por isso que eu falo às vezes para os irmãos. Você sabe, quando a gente está num culto como esse, e você escuta a palavra, as pessoas falam que geralmente a gente retém uns 30% a 35% do conteúdo. Sabe, por isso é importante você, às vezes, ouvir de novo a palavra, é importante você meditar, é importante você orar, para que você possa extrair da palavra tudo aquilo que você tem para receber. Amém? Você sabe, às vezes eu fico escutando as palavras daqui, né? Pode parecer até um negócio meio narcisista, eu garanto para você que não é, que eu morria de vergonha de ficar me escutando. Mas às vezes eu escuto as palavras e sou abençoado. É possível isso? Claro que é. Sabe, porque nós precisamos extrair ao máximo. Se tem algo que o Senhor quer me dar, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aqui fala então do completo galardão. Amém? Eu quero receber o galardão completo. Você pode repetir comigo? Eu quero receber o galardão completo. Sabe, não negocia isso. Não negocia, receba tudo aquilo que o Senhor tem para você. Agora, qual que é o galardão completo? Sabe, Jesus, lá em Mateus 10, no verso 40, ele fala, deixa eu ler para você, diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então Jesus aqui está falando que existem 3 tipos de galardão. O galardão do profeta, o galardão do justo e o galardão do pequenininho. E aqui ele fala que se você recebeu o profeta como profeta... Ô, irmã, obrigado. Recebeu um galardão aqui. Quem recebe o profeta como profeta, vai receber um galardão que é do profeta. Amém? Quem recebe o justo como justo, vai receber o galardão que é do justo. E quem recebe o pequenininho, pastor, o pequenininho não tem nada para dar. Tem galardão nenhum. Jesus falou, ele não tem, mas eu vou te dar o galardão no lugar dele. É isso que ele fala aqui, ó. Se você receber um desses pequeninos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus mesmo vai te dar o galardão por você ter recebido o pequenininho. Mas sabe, a Bíblia existe um padrão. É interessante que a honra, ela é a chave que Deus, é o padrão onde Deus coloca para que a gente possa receber um galardão. Então a Bíblia fala, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, ou seja, quem honra esse homem de Deus, ele vai receber a bênção que esse homem de Deus tem para te dar. Então, em outras palavras, a Bíblia fala que todos nós temos algo para acrescentar na vida uns dos outros. Por isso que o Senhor estabeleceu a sua igreja.
Por isso que Deus nos colocou em uma família. Então, existe um galardão que ele vem de cima para baixo. Existe algo que as autoridades que o Senhor constituiu sobre nós, elas têm para liberar sobre a nossa vida. É interessante que a unção é igual água, ela só flui de cima para baixo. Então, se Deus te colocou debaixo de uma liderança, te colocou debaixo de uma autoridade, é porque existe algo para você receber dessa autoridade. Amém? Primeiro mandamento da Bíblia com promessa é qual? Honra o teu pai e a tua mãe. Por que, irmãos, nós devemos honrar pai e mãe? Porque eu acho que existe algo que os pais e as mães têm para poder nos dar. Amém? É interessante que na infância, claro, a gente não pensa muita coisa, mas chega a adolescência, muitos jovens pensam, eu não tenho nada para aprender com os meus pais. Eu sei muito mais do que eles, porque eles começam a ver as falhas, né? E aí, depois que chegam a um ponto de maturidade, eles começam a reconhecer o cabelo branco, reconhecer a experiência, reconhecer a sabedoria dos mais velhos. Eles voltam a honrar, voltam a começar a escutar. Agora, quem não honra, o que acontece? Não recebe nada. O filho que não honra, os pais não recebem nada deles, porque toda a sabedoria, todo o know-how, todo o ensinamento, tudo aquilo que o pai podia ensinar para o filho não vai dar os ouvidos, porque ele não honra. Você está me entendendo? Então, quando a Bíblia fala que nós não devemos abrir mão de receber o galardão, veja, o galardão ele vem através de pessoas. Amém? Repete comigo, o galardão vem através de pessoas. Vem através de pessoas que Deus colocou na sua vida. Amém? E lá em 1 Pedro 2,17 fala assim, tratai a todos com honra. Então honra é a maneira como Deus estabeleceu para o fluir do galardão, da unção. Quando você honra, aliás, o que significa honra, irmãos? Eu fui pesquisar, honra significa você atribuir valor. Da palavra honra vem a palavra honorários, que é pagamento, ou seja, algo que tem valor. Então, quando você recebe o pagamento, ou seja, você recebe honra pelo seu trabalho. Então, quando a gente fala de honrar, o que nós estamos falando? De você atribuir valor às pessoas. Atribuir valor, nós falamos, ao profeta, ou seja, às autoridades que foram colocadas acima de você. Atribuir valor ao justo. Quem que é o justo, irmãos? São os nossos irmãos, são as pessoas que estão no mesmo nível que nós. E a gente atribuir honra até aos pequenininhos, ou seja, aqueles que estão abaixo de nós, aos novos na fé. A Bíblia fala que quando nós honramos, nós vamos receber o galardão de todos eles. O galardão que vem de cima, o galardão que vem dos lados e o galardão que vem de baixo. Sabe, nós não podemos negociar esse princípio, irmãos. Porque se você não honra, deixa eu falar, você corre o risco de fazer todo o esforço e no final você não receber aquilo que Deus tinha para você. Sabe, o que Deus tem para você vai vir através de pessoas. Por isso é importante a gente estar na igreja. Por isso é importante a gente estar caminhando juntos. Sabe, existem movimentos de pessoas, que eu não preciso de igreja. Eu não preciso conviver com os irmãos. Deixa eu falar. Você está perdendo. Você está saindo, você está deixando de ser abençoado. Você está deixando de receber aquilo que o Senhor tinha para você. De receber aquilo do seu pastor, dos seus líderes, mas também de receber dos seus irmãos. Você sabe, às vezes já é difícil a gente receber de pessoas do profeta, daquele que está acima. Agora, mais difícil ainda é a gente entender que a gente pode receber dos nossos irmãos. Mas eu quero dizer que Deus tem um galardão através dos seus irmãos. Sabe, quando você atribui honra, o que é honra, irmãos? Reconhecer valor. Reconhecer valor. Você reconhece o valor dos seus irmãos? Se eu fizesse uma dinâmica aqui e pedisse para você começar a descrever as qualidades de cada um dos irmãos aqui, você conseguiria saber isso? Sabe, se você não consegue, é porque você não enxergou valor nesse irmão.
Se você não reconhecer o valor, você não honra, porque honra é reconhecer valor. Sabe, então nós temos que começar a enxergar isso, a pedir ao Senhor, Senhor, me enxerga, me faz enxergar o valor dos meus irmãos, o valor das pessoas que Deus colocou ao meu lado. Você crê que foi Deus quem colocou os irmãos do seu lado? Você sabe, família a gente não escolhe, né? Amém? Família a gente não escolhe. E a igreja é a sua família da fé. Eu sei que tem irmão que quer escolher a igreja. Tem irmão que, não, eu quero a igreja tal. Não, eu quero ir em tal lugar, eu quero ir em outro. E geralmente essas decisões são baseadas mais na sua conveniência e conforto pessoal. Mas deixa eu dizer, Deus também escolhe a sua igreja. E da mesma forma que você ganhou uma família natural, Deus também escolheu para você a sua família espiritual. E aí, até aquele irmão mais, vamos dizer assim, mais difícil de lidar, Deus escolheu para que você pudesse crescer, mesmo com os defeitos dele. Amém? Por isso a gente não pode ficar escolhendo, irmãos. Porque você sabe qual que é o problema de muita gente? Ela vai num lugar e ela acha tudo bom e maravilhoso, porque ela não conhece ninguém. E você sabe, de longe todo mundo é bonito, né? Graças a Deus aqui todo mundo é mais bonito ainda perto. Mas assim, a gente não enxerga o defeito de longe. Aí ela se encanta com aquele lugar, aí ela vai para aquele lugar. Não porque ela entendeu que Deus colocou ali, mas porque ela achou que todo mundo era bonito, agradável e perfeito. E aí passa um tempo, ela começa a ver os defeitos, alguma coisa começa a incomodar ela. E aí você sabe, Deus, Ele é maravilhoso, Ele quer trabalhar o seu caráter através dos defeitos dos outros. E aí o que essa pessoa faz? Ela fica lá para Deus tratar ela, ela dá no pé. Fala, não, esse lugar aqui não gostei não. Tem muito problema nessa igreja. Tem muita fofoca nessa igreja. Tem muita discussão, tem muita mentira, muita intriga nessa igreja. Sabe, ela está sempre atrás da igreja perfeita. Caçadores da igreja perfeita. Dá até um filme, né? Deixa eu falar. O dia que você encontrar a igreja perfeita, não vai lá. Para não atrapalhar eles. Amém? Não vai lá atrapalhar eles o dia que você encontrar a igreja perfeita. Porque sabe, isso também é uma falta de reconhecimento. Porque quando nós reconhecemos que nós temos defeito, aí você olha para o defeito do seu irmão e você fala, fazer o quê? Ninguém é perfeito, né? A gente ama falar isso, né? Quando a gente tem defeito, né? Ninguém é perfeito. Agora, quando o outro irmão comete um erro, a gente fala isso ou não? Sim ou não? Fala nada. Fala nada. Então, irmãos, Deus, Ele escolheu a sua família para que você possa ser abençoado. Vai ser para sempre? Irmãos, eu não sei. Você sabe, tem períodos que Deus vai te trazer para um ministério, para que você possa receber algo ali, mas pode ser que dali a 10 anos Deus vai te levar para outro lugar, sabe, Deus tem etapas nas nossas vidas, como Deus também pode deixar você a vida inteira no mesmo lugar. Mas é importante que enquanto você esteja lá, você venha receber tudo aquilo que Deus tem para você. Você sabe, isso é um problema também. Muitas vezes as pessoas vêm aqui para os Estados Unidos, principalmente na nossa comunidade brasileira, passa um tempo aqui, mas ela, na cabeça dela, ela vai voltar para o Brasil. Isso acontece? Acontece ou não, irmãos? Vou ficar só 3 anos, pastor. Tem gente que está há 15 anos falando isso. Vou ficar só 3 anos, só 2 anos. Só 1 ano para eu trabalhar, só para levantar um dinheiro, pastor. E aí qual que é o problema? Ela vem para a igreja. E sabe, ele na cabeça dele, ele veio fazer dinheiro. Mas na cabeça de Deus, Deus tem algo para ele também. E Deus traz ele para a igreja. E aquele tempo onde ele podia receber algo na vida dele, ele não recebe. Por quê? O coração está lá. Não, eu estou aqui, olha, mas a minha igreja é do coração, eu assisto o culto pela internet, eu faço tudo por lá, e deixa de desfrutar daquilo que Deus trouxe para ele. Então veja, a Bíblia fala, cuidado para não perder o seu galardão. Depois de tanto esforço, depois de tudo, depois de você estar aqui, você deixar de receber. Porque não honrou, porque não reconheceu, porque não enxergou, irmãos. Quantas vezes, irmãos, eu me lembro que durante alguns anos, eu fui líder de jovem numa igreja muito pequena, uma igreja de bairro, uma igreja muito simples lá no Brasil. E era um pessoal que assim, às vezes não tinha muito estudo,
E às vezes chegava um homem de Deus para pregar lá e com aquele português todo dificultoso, onde a pessoa às vezes não conjugava direito o plural, não conjugava direito os verbos. Pregação simples, irmãos, pregação sem nenhuma profundidade teológica, mas cheia da unção de Deus. Sabe, e aí, né, eu lembro, eu estava uma vez com uma pessoa lá, um convidado meu, ele falou, olha, você viu o que ele falou? Ixi, olha lá o jeito. A pessoa ficou reparando no português, deixou de receber o galardão que aquele homem de Deus tinha para ele, porque ficou preocupado só com outras coisas. Deixou de honrar, para ele não tinha valor, porque a pessoa falava errado. Você está me entendendo? Sabe, não permita que a sua visão natural, o seu olhar para as coisas exteriores, venha deixar de perder o valor. Eu vou deixar de honrar por alguma coisa. Sabe, eu coloquei aqui 5 pontos, acho que vai dar tempo de falar, vou ser bem rápido. Por que às vezes nós não honramos e deixamos de receber? Sabe, impeditivos naturais que nos impedem de honrar as pessoas. Você sabe, é muito mais fácil você honrar alguém na televisão, algum pregador na televisão, alguém que você vê de longe, alguém que você lê o livro, do que alguém que você é próximo. E eu vou dizer aqui 5 aspectos, por que às vezes é tão difícil a gente honrar as pessoas que estão próximas. Amém? Então, um dos primeiros pontos, nós vemos lá em Marcos 6,5, a Bíblia fala que Jesus ele foi para a sua terra, e a Bíblia fala, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Você sabe, Jesus ele não foi reconhecido na sua terra. Jesus ele não foi reconhecido pelos religiosos da época. A Bíblia fala dos fariseus. Você sabe qual que é o grande problema com os fariseus, irmãos? Que os fariseus eram os que estavam no culto de manhã. Os fariseus eram aqueles que estavam em todas as células. Fariseus eram aqueles que davam o dízimo até da hortelã do chazinho deles. Eles eram aqueles que conheciam a Bíblia de capa a capa. E por causa disso, talvez, eles perderam a humildade, a simplicidade do Evangelho. Mas eu quero dizer para que nós somos os fariseus dos dias de hoje. Nós somos aqueles que estão aqui escutando a palavra. Sabe, agora o problema com Jesus, qual que foi, irmãos? Jesus não era exatamente aquilo que eles tinham a expectativa de receber. O título desse tópico seria: Deus nos envia aquilo que nós precisamos, numa embalagem que nós não gostamos. Hoje em dia a ciência está muito boa, né? Remédio até gostoso, né? Quem que comia Aécio quando era criança aqui? De tão gostoso que era. Mas você sabe, nem sempre foi assim. Nem sempre. E às vezes o médico receitava o remédio que você precisa. E ele era ruim, amargo. Agora deixa eu perguntar, você prefere morrer doente ou você prefere tomar o remédio amargo? Você toma o remédio. Você sabe que espiritualmente é da mesma forma, irmãos. Às vezes Deus envia, e veja, para ser remédio, convenhamos, tem que ser amargo. Que nem eu falei, hoje eles conseguem maquiar o negócio. Mas para ser remédio tem que ser amargo, porque é algo que está lidando com as impurezas do seu corpo. Sabe, então muitas vezes o que as pessoas estão procurando hoje em dia, dentro da igreja, dentro do evangelho, é só um lugar para poder massagear o ego delas. Aliás, eu vi uma piada de mau gosto na internet. Tinha uma foto de um amaciante de roupa, né, e estava escrito embaixo, amaciante de roupa. Aí tinha a foto de um pregador da internet, assim, amaciante de ego. Sabe, hoje o que muita gente procura é amaciante de ego. Agora deixa eu falar, cuidado, irmãos. Lugar que só te elogia, que só, não, está tudo bem, benzinho, você é lindo, você é maravilhoso. Fala, sabe, o elogio, ele é muito mais perigoso do que a crítica. Sabe, muitas vezes nós temos medo da confrontação, nós temos medo de encarar quem nós somos, nós temos medo de sermos desafiados por defeitos de pessoas que na verdade são os nossos defeitos que nós enxergamos em outras pessoas.
Mas Deus sabe o que você precisa, e deixa eu dizer, o que você precisa é muitas vezes aquilo que você não quer. Oh, Jesus, que coisa difícil. Sabe, muitas vezes Deus nos dá aquilo que nós precisamos, na embalagem que nós não queremos. Mas Deus, podia ser alguém mais assim, mas essa não, é desse jeito. Quer um exemplo? Seu cônjuge. Eu quero dizer que seu cônjuge é quem você precisa. Muitas vezes não está na embalagem que você quer, mas Deus vai trabalhar em você desse jeito. Agora, porque não está na embalagem, porque não está do nosso jeito, porque o pastor não veste terno, eu não vou aceitar. Deixa eu dizer, às vezes você pode estar perdendo de receber um galardão. Sabe, esse negócio de roupa é interessante. Tem lugar que se o cara não tiver de terno, o pessoal não escuta ele. Você imagina, o cara tinha um galardão. Eu me lembro que o pastor Marcelo, da nossa igreja, ele foi convidado para um grande ministério, e na época, a Igreja Videira, lá em Goiânia, eu acho que já tinha uns 10 mil jovens. Assim, eles estavam com um grande mover, e ele foi convidado para ir pregar numa outra igreja tradicional, que devia ter uns 200, uns 300 jovens. E Deus colocou algo na vida dele para liberar sobre aquela igreja, sobre aquele povo, porque afinal de contas, ele estava liderando o mover de Deus entre os jovens naqueles dias, e ele contando que chegou naquela igreja, sentou-se, aguardando o momento de ser chamado para pregar, e o amigo dele, todo sem graça, que havia convidado ele, chegou para ele e falou: olha, você me desculpa, o pastor presidente falou que a sua calça jeans até que passa, mas a sua barba não, você não pode pregar de barba aqui. Eu falei: uau! Sabe, Deus tinha algo para liberar naquele lugar, mas por causa que não estava na embalagem, não se enquadrou no padrão, eles não iam receber nada daquele homem, né? O final da história, ele diz que ele correu ali numa farmácia, diz que fez a barba e pregou naquela igreja. Mas eu fico pensando, quantas vezes, porque a pessoa não vem do jeito que a gente quer, não é perfeitinho, não tem... pastor, não é carinhoso, ou porque minha liderança não liga para mim toda semana, ou não faz isso, ou não faz assado. Você fecha o coração e deixa de receber aquilo que o Senhor tinha para te dar através da vida daquele profeta. Sabe, nós precisamos abrir o nosso coração, entender que tudo que Deus faz é perfeito. As autoridades que Deus colocou na sua vida, existe um galardão, pode ser um teste na sua vida. Você sabe, a falha do líder é um grande teste na nossa vida. A Bíblia conta a história de Ana, mãe de Samuel, e a Bíblia fala que todo ano eles iam até o sacerdote Eli, e o sacerdote Eli, a Bíblia deixa bem claro que já era alguém que já tinha perdido a unção de Deus, o cara já estava velho, já estava... os filhos dele faziam tudo de errado dentro do templo, e ele não percebia isso. Era um sacerdote que já estava totalmente decadente do ponto de vista espiritual. E essa mulher, a Bíblia fala que ela estava lá no templo e chorando porque ela queria um filho, e o sacerdote estava tão perdido que ele olha para essa mulher e fala: minha senhora, em plena manhã você já está bêbada aqui no templo. Você pensa no que se fosse aqui nos Estados Unidos dava processo, irmão, eu tenho certeza. Se fosse aqui dava um sul. Sabe, e essa mulher, ela podia ter dado aquela resposta para o profeta. Ela fala ao profeta assim: não, meu senhor. Ela reconhece a autoridade do homem de Deus. Mesmo o homem de Deus estando errado, mesmo ele falando besteira, ela fala: não, meu senhor, eu sou uma mulher amargurada de coração. Eu quero filhos. Eu não tenho filhos, eu quero filhos. E aquele homem, ainda que já com, talvez sem unção, ele fala assim: seja conforme o seu pedido. Aquele sacerdote abençoou aquela mulher. E a Bíblia fala que naquele tempo, Ana teve um filho, Samuel. Porque ela honrou o homem de Deus. Sabe, irmãos, ela entendeu que quando você honra o homem de Deus... Aliás, deixa eu te explicar uma coisa. Isso é muito sério. No Brasil nós temos um hábito de falar mal de presidente, falar mal de autoridade.
Aí, às vezes, até aqui mesmo nesse país, a gente fala, mas a pessoa tal. Deixa eu dizer, a gente confunde a posição do presidente da República com a pessoa de quem está exercendo o cargo. Você está me entendendo? Existe uma posição de autoridade que nós devemos honrar. E a Bíblia fala que nós devemos honrar o rei, independente de quem é a pessoa. Sabe, a gente às vezes olha para a pessoa, você não entende que o profeta é alguém que Deus instituiu. E você, quando honra alguém que Deus instituiu, você está honrando a Deus. É mais ou menos o seguinte, irmãos, eu peço para o Luiz, vai lá em tal lugar em meu nome e fala tal coisa. Se tratarem ele bem, quem que eles estão honrando? Estão honrando a mim, fui eu que enviei ele. Agora trata ele mal, vou falar, não me honraram. É por isso que Jesus fala, que não me vereis mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Você tem fé para dizer isso? Bendito o que vem em nome do Senhor. Sabe, todo aquele que o Senhor enviar, eu declaro, é bendito. Ah, mas não é bonitinho do jeito que eu pensava. Bendito o que vem em nome do Senhor. Você está honrando a Deus, que enviou, que instituiu. Mas muitas vezes, por não atender ao nosso padrão, por não ser do jeito que a gente quer, nós deixamos de honrar. Segundo motivo, porque muitas vezes nós deixamos de honrar, porque pensam que as pessoas não são dignas de honra. Ah, pastor, esse negócio de honra aí está por fora. Você não precisa de honra, não. Nós somos todos iguais, né? A Bíblia fala que somos todos ministros. Você mesmo ensina aqui, pastor, né? Ó, todo mundo é igual, todo mundo fala direto com Deus, não precisa honrar ninguém, não. Sabe, cuidado com as mentiras do diabo. A Bíblia fala que a unção, que o galardão, ele flui através de honra. Sabe, não pense que o homem de Deus não é digno de honra. Não pense que por causa dos defeitos. Não pense que, porque não precisa mais isso. Você é da época da Bíblia, hoje em dia não precisa mais de honra. Cuidado. Talvez você esteja deixando de experimentar algo de Deus, porque você não está reconhecendo. Você honra o culto do Senhor, irmãos? Você sabe como que você honra o culto? O que é honra, irmãos? É atribuir valor. Como que você vê, como que você enxerga o culto da sua igreja? Ah, não, 2 horinhas lá, a gente senta, escuta uma palavra, pega e vai embora. Esse é um nível de preço, de honra que você atribui. Ou você fala, não, lá é o lugar onde Deus fala comigo. Quem você acha que vai sair abençoado? Quem você acha que sai abençoado? Sabe, foi o que aconteceu lá com Jesus. Jesus foi na sua terra, podia ter abençoado e curado todo mundo. A Bíblia fala que nunca Jesus deixou de curar alguém que foi até ele. Mas a Bíblia fala que poucos foram curados, porque não honraram. Não, Jesus, o que é esse povo lá fora? É Jesus, está lá. Nem compensa eu ir lá. Deixou de receber a bênção. Deixou de ser abençoado porque não honrou. Terceiro, imaginam que, por que não honra? Porque imagina que não foi Deus quem colocou o líder naquela sua posição. Agora Romanos 13 fala assim, todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu não estou falando que o homem que está naquele lugar foi Deus quem colocou. Você sabe, se a gente for analisar Apocalipse, o anticristo vai ser alguém que vai ter uma posição como líder mundial, vai estar numa posição de governo. Falar, é Deus quem vai colocar lá? Não, deixa eu dizer, não é toda pessoa que está exercendo a autoridade que foi Deus quem colocou, mas quem estabeleceu a autoridade, o princípio de autoridade foi Deus. Como eu falei, nós temos que honrar toda a autoridade, porque é o princípio de autoridade que foi estabelecido por Deus. Mas não foi Deus quem colocou. Não interessa, nós temos que honrar. Porque nós temos que estar debaixo de autoridade. O que mais? Por que não honra? Porque imaginam que é algo indigno o ato de honrar o líder. Não, esse negócio de honrar não precisa, é puxa-saco. Sabe, tem gente que fala essas coisas. Eu vou agora ficar puxando o saco de pastor, ficar puxando o saco de líder. Deixa eu dizer, irmãos, o mundo perdeu esse valor da honra. Aliás, nesse país aqui nós ainda vemos honra. Ainda vemos honra
Muitas vezes eu vejo honra com veteranos de guerra, vemos honra com os first responders, né? Sabe, aqui ainda temos algumas referências de honra. Nós precisamos resgatar esse valor de honrar, de atribuir. Não há nada de errado nisso, irmãos. Sabe, quanto mais nós honramos, mais nós somos honrados. A Bíblia fala: quem honra, honra. Quem honra, recebe honra. Eu já contei aqui para os irmãos. Os irmãos já devem ter ouvido 10 vezes eu contar esse testemunho. Quando eu estudava na faculdade, quando eu fui emprestar uma caneta para um amigo meu e dei uma caneta que era a mais cara, que estava sobre a minha mesa. Ele percebeu que eu fiquei com a caneta baratinha e ele pegou a caneta boa. Ou seja, em outras palavras, ele entendeu que eu estava honrando ele. Já confessei que eu não estava honrando nada. Foi por acaso. Mas, a partir daquele dia, ele começou a me honrar. Porque eu honrei ele. Ainda que por engano. Eu honrei ele. Ele passou a me honrar. Deixa eu dizer, quem honra, recebe honra. Ah, pastor, eu não sou honrado. Então começa a pensar a maneira como você trata as pessoas. Você é uma pessoa de honra. Você é uma pessoa que honra as pessoas. Você acha que as pessoas são dignas de honra? A Bíblia fala que quando você honra, tem um galardão para você receber. Tem um galardão para você receber. Todas as pessoas, deixa eu dizer, até ímpio tem galardão para nós. Quem crê que Deus pode usar ímpio para nos abençoar? Começa a honrar os ímpios. Você vai ver como você vai ser honrado por eles. Sabe, irmãos? E por último, por que as pessoas não honram? Porque elas se sentem superiores ou até melhores que os seus líderes. Você sabe, isso é um problema, esse negócio de submissão. Pastor, esse negócio de submissão. Eu vou me submeter agora. O que é isso? Sabe, deixa eu dizer, a autoridade foi colocada para te guardar. Deus estabeleceu a autoridade para te abençoar. Quando a Bíblia fala, honra o seu pai e a sua mãe. Você sabe, o objetivo de Deus era criar toda a humanidade. O objetivo de Deus era morar no céu com 10 bilhões de pessoas. Você já parou para pensar por que Deus não criou todo mundo de uma vez só? Mas Deus escolheu fazer um casal, e desse casal gerar filhos, e filhos, e filhos. Sabe, Deus estabeleceu um princípio de cuidado, um princípio de honra. Da mesma forma que Deus coloca os seus pais naturais para guardar a sua vida, Deus estabelece pais e mães espirituais para cuidar de você, para poder te abençoar através deles. Mas se você não reconhece, se você não se submete, sabe, não muda nada, né? Conheci uma pessoa, eu falando a respeito de submissão com ela, ela entendeu. Eu falei, é isso mesmo, pastor. Eu decidi então, vou ser submisso, mas só naquilo que eu concordar. Eu pensei, não vai mudar nada, porque a submissão ocorre quando você pensa de um jeito e você se submete agindo de uma outra forma. Você entendeu? Você queria ir para cá, mas a pessoa que te mandou ir para lá. Agora, deixa eu dizer, quando você vai sempre no seu caminho, não mudou nada na sua vida. Quando você continua sempre com os seus pensamentos, você não acrescentou nada, você não deu chance de algo ser diferente. Aliás, tem uma frase famosa, a maior loucura que existe é você fazer tudo o que você sempre fez e esperar que haja um resultado diferente. Mas deixa eu dizer, quando Deus estabelece uma autoridade, quando você honra, quando você atribui peso, quando você reconhece a voz de Deus na vida de uma autoridade na sua vida, e você se submete ao que ela fala, você começa a fazer algo diferente. É difícil, irmãos? Claro que é. Claro que é difícil. Muitas vezes a gente luta contra a nossa própria natureza, mas vale a pena, sabe? Eu quero dizer que todas as vezes que eu avancei, foram momentos em que, seja uma autoridade que Deus colocou na minha vida, seja a própria voz do Espírito Santo falando algo na minha vida. Agora, não se engane, irmãos. Se você não obedece uma pessoa, um humano de carne e osso falando na sua vida, muito menos você vai ouvir o Espírito Santo, que é muito mais sutil, que fala muito mais suave.
Sabe, mas eu quero dizer que todas as vezes que você abre mão de um pouco de si e cede para aquilo que Deus manda fazer, para aquilo que a autoridade, para aquilo que o seu líder fala, você tem a oportunidade de crescer e de avançar mais e de mudar. Por isso a Bíblia fala que nós devemos honrar. Honrar era atribuir peso, atribuir valor, reconhecimento. É você dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sabe, bendita a igreja que o Senhor me colocou. Bendito os irmãos da minha célula. Bendito as pessoas que o Senhor me colocou para eu cuidar. Bendito as autoridades que Deus constituiu na minha vida, porque são proteção e cuidado, são pessoas que são para cuidar da minha vida. Sabe, Hebreus 13:17, eu estou acabando, irmãos, fala assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, e para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Sabe, Deus estabelece líderes na sua vida para cuidar de você, para poder te abençoar. Talvez não na embalagem que você pensa, talvez não do jeito que você quer, mas creia que Deus cuida da sua vida e colocou pessoas para expressar o seu cuidado. Amém? Então, irmãos, nós estamos falando a respeito de honra. E se você estabelecer esse princípio dentro da sua vida, você sabe, uma coisa que eu peço a Deus é ser como uma esponja, poder absorver tudo que eu tenho, sabe? Eu quero receber todo o galardão. E quantas vezes nós vamos em lugares ou participamos de lugares e frequentamos e nada nos acrescenta. Já viu pessoas que falam: tem nada de bom ali, tem nada, não recebi nada. Tem uma outra frase que fala assim: tudo é pobre quando a alma é pobre. Sabe, eu peço a Deus para que eu consiga aprender até com os mais pequenininhos. Não quero deixar de ser abençoado em nada do que Ele tem para mim. Irmãos, eu aprendo com a minha filha de 5 meses. Eu aprendo com meu filho de 3 anos. Eu aprendo com qualquer pessoa, porque eu acredito que todo mundo tem algo para nos ensinar. Que Deus pode falar através de qualquer coisa, pode falar até através de animais, até através de plantas. Deus está sempre falando conosco. Sabe, que nós tenhamos essa disposição de sempre aprender, de sempre crescer, de sempre avançar. Sabe, como eu falei no começo, comece a imaginar o que você tem avançado. Nós estamos terminando esse ano e o que você cresceu? Faça uma avaliação na sua vida. Sabe, o quanto você avançou, o quanto você permitiu avançar, porque deixa eu dizer, e não é por mim não, irmãos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós temos ministrado a palavra de Deus aqui. E se a palavra de Deus não produziu transformação e avanço na sua vida, está na hora de você avaliar o porquê que você não tem recebido. Sabe, e mudar a sua postura, para que nós possamos avançar e crescer como homens e mulheres de Deus. Sabe, essa é a vontade de Deus, que todos nós cresçamos e avancemos, até que nós possamos expressar o caráter de Deus. Amém? E o meio é através da honra, é reconhecendo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, as pessoas, a sua igreja. O dia que você começar a reconhecer e atribuir peso, honra, valor para essas coisas. Como eu falei, você honrar o culto é você chegar com a expectativa de que o Senhor vai falar, que o Senhor é poderoso, o Senhor pode transformar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai receber. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E que nenhum de nós, irmãos, venha a perder a bênção, o galardão completo. Amém, meus queridos? Glória a Deus, fica de pé, vamos orar ao Senhor.